7 de maio de 2024, terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Nesta manhã desta terça-feira, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum! Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito hoje a igreja nos apresenta. Os Atos dos Apóstolos, o escritor que é São Lucas, ele distribui o texto de maneira muito equivalente entre as experiências de Deus realizadas por Pedro e também as experiências realizadas por Paulo. Pode ver que Pedro, depois num outro relato do mesmo, os Atos dos Apóstolos, também vai passar pela mesma experiência na prisão, né? A experiência da libertação por parte de Deus, né? E aqui, minha gente, nós vemos nesse texto uma experiência catecumenal, né? Às vezes, eu acredito que tem alguns catequistas, ou bastante catequistas que me escutam. Nós vemos nesse texto uma experiência catecumenal. Olha só, a primeira coisa que acontece foi além da personalidade de Paulo, o centro também desse relato é o carcereiro, né? O carcereiro, ele fez experiências de Deus. Ele percebeu que aquele terremoto não era um sinal, somente um sinal, vamos chamá-lo vamos dizer, físico, né? Não era apenas um sinal da natureza, mas era um sinal que foi provocado por Deus. Ele faz a experiência de Deus por meio daquele terremoto, de tudo que aconteceu. É o bendito do querigma, né? O anúncio, Deus se mostra, Deus envolve, Deus chama, Deus seduz, Deus abraça. E ele diz assim para Paulo, depois que Paulo, na verdade, quando acontece o terremoto e
e eles fogem, o carcereiro, ele olha que todo mundo fugiu, ou seja, ele vai ser punido, vão acusar ele de ter libertado os presos, ele está pronto para se matar. O que eu vou fazer? Como que eu vou explicar, né? E aí, Paulo, nós estamos aqui, não precisa se matar, né? E aí, a pergunta que ele faz: o que devo fazer, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aí é o fruto do querigma, né? O querigma na vida desse carcereiro, né? O que é o querigma? A experiência com Deus. Ele fez uma experiência de Deus por meio daquele sinal físico, daquele terremoto. Não pode, só pode ser Deus a libertar essas pessoas. Eles estavam bem presos, eles estavam na última cela, eles estavam presos pelos pés. Como é que eles se tornaram, por meio de um evento, de um súbito de evento, né, de instante, eles se tornaram livres? Foi Deus. O que devo fazer para ser salvo? Né? É a resposta de alguém que percebeu que foi Deus quem provocou aquilo. De verdade, o Deus de vocês só pode ser Deus, né? O que eu devo fazer para ser salvo, para ter parte com o Deus que vocês servem? No fundo foi isso, né? E aí, a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos da sua família. E aí o texto vai dizer que Paulo começou a pregar a palavra, que é o catecumenato, a catequese, né? O anúncio. Olha, minha gente, a igreja não pode se limitar somente à experiência primaz, né? A gente fala muito da atuação da igreja, né? Tem pessoas que gostam muito dos eventos da igreja, os eventos que mexem muito com a emoção, com a emotividade. Mas a igreja não pode se limitar a isso. Nós precisamos progredir na fé. E aí, que é o segundo passo que Paulo faz, ele vai explicar a palavra. Ele vai anunciar, ele vai explicar. É o catecumenato, é a explicação, é a catequese, é o compreender a doutrina, é o compreender o porquê das verdades da fé. Nós precisamos disso também. Às vezes nós temos uma falha muito grande como católicos nessa parte. Por quê? Porque as pessoas querem ficar na primeira parte, na parte do terremoto, na parte do experimentar a Deus, na parte do calorzinho, na parte da emoção. Você precisa dar um passo a mais, você precisa conhecer a doutrina, você precisa conhecer o porquê das coisas. Eu sempre falo, né? Eu, na minha paróquia, por exemplo, eu promovo o Cerco de Jericó, né? O Cerco de Jericó é um evento, né, que traz o carisma do movimento da renovação carismática. É muito gostoso, é muito bom, né? Arrasta muita gente, desperta a fé de muita gente. Só que essas pessoas que despertam para a fé nesses eventos, elas têm que continuar a caminhada e progredir na fé, né? E é muito interessante que as pessoas não gostam do passo seguinte, né? Eu, por exemplo, promovo o Cerco de Jericó, a igreja lota de gente. Aí você faz um curso, por exemplo, para estudar a escritura, vem meia dúzia de pessoas. Por quê? Porque exige esforço, não é tão atrativo assim, não mexe com a minha emoção, não é atrativo. Exige um pouco de esforço intelectivo para compreensão. Só que a gente precisa entender que na maturidade cristã a gente precisa também do segundo passo. O catecumenato, a catequese, compreender as verdades de fé, né? E é muito interessante essa experiência, que o passo seguinte, né? O passo seguinte, depois de explicar a escritura, de anunciar a palavra, diz o texto dos Atos dos Apóstolos, ele produziu frutos, né? O carcereiro produziu fruto concreto de conversão, né? Ele foi sensível, ele levou Paulo, que tinha sido açoitado, né? Ele levou Paulo para lavar as feridas, né? Ele levou Paulo para curar as feridas, ele levou Paulo para sua casa. Olha quanta coragem, né, minha gente? E foi batizado. O batismo, o sacramento, né? Eu tenho falado esses dias que a sacramentalidade da igreja tem sido muito deixada de lado, muito relativizada por muitos
pastores da igreja. Isso não pode acontecer, né? Hoje a gente está entrando num indiferentismo religioso e muitos discursos, até mesmo dos pastores, aqueles que pregam a palavra, são discursos que relativizam a sacramentalidade da igreja. Minha gente, né? Eu comentei esses dias na minha reflexão, né? Que eu li um discurso de um bispo recém-ordenado. Eu não falei, na verdade, eu não falei quem é, né? E nem falei que era bispo, mas agora estou falando. Escrito assim: olha, eu não estou me tornando bispo para converter ninguém. Aí continua o discurso. Parei por ali. Se o objetivo da gente como igreja, como apóstolos, não é trazer pessoas, trazer almas para Jesus e consagrar as pessoas a Jesus, o que faz os sacramentos da igreja? Consagra as pessoas a Jesus, santifica, né? Chancela, é como se fosse um selo os sacramentos da igreja. Se a gente não tem esse intuito, esse intento, por que a gente é padre e é pastor? Para ter um prestígio social? Bobagem. Tem profissões que não me conferem prestígio social muito maior. Qual a finalidade? Então a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. A gente vê na figura dos apóstolos. Por que eu estou voltando nesse assunto? Porque acontece novamente. Minha gente, Paulo vai batizar este carcereiro. Antes de subir para a casa do carcereiro, o batismo é realizado, pelo que eu entendi no texto, lá na prisão. Então, na prisão, Paulo realiza o sacramento do batismo ali para o carcereiro e para sua família. Olha a importância do sacramento, né? Eu disse esses dias também, vocês escutaram, né? De pessoas, e às vezes nós apoiamos esse tipo de conduta, pessoas que ficam enrolando para batizar uma criança por causa de padrinho, porque não sei o quê. Olha, o sacramento é o mais importante. Larga para lá esse negócio de padrinho, de não sei o quê, de respeito, de consideração, não sei o quê. Olha, o principal é a graça sacramental e acabou. Acabou. A palavra é muito, muito concreta. Paulo batizou aquele homem na prisão, minha gente. Na prisão, junto com seus familiares. O quão importante ser batizado. Quão importante receber os dons do Espírito. Quão importante ter a marca da pertença de Cristo. A vida sacramental. E é muito interessante que depois Paulo e Silas são levados para a casa do carcereiro. E ali o carcereiro, sua família, né, preparou um jantar para eles. Que aqui, né, na caminhada catecumenal, é o ápice da vida cristã, que é a ceia, que é o sacrifício do Senhor, que é a Eucaristia. Olha que bonito. Tudo termina na mesa. Tudo termina na mesa. Ao mesmo tempo que tudo começa. Ali, naquela refeição na casa desse carcereiro, a família do carcereiro junto dele começou uma vida nova. E ali, a partir daquela refeição, Paulo, Silas, continuou a sua missão. A Eucaristia, a missa, minha gente, ela é o lugar daqueles que querem começar uma vida nova. A missa, a Eucaristia, é o lugar daqueles que querem continuar a labuta, o trabalho, a luta do dia a dia e precisam renovar suas forças. É ali que acontece essa renovação, esse fortalecimento humano, pessoal e divino. Olha que bonito. A Eucaristia, ao mesmo tempo que é início, ela é continuidade de uma caminhada para muitos. Então, que esse texto de hoje nos ajude a refletir o seguinte, né? Primeira coisa, a importância de nós pregarmos Jesus Cristo para que as pessoas que ainda não pertencem a Jesus, que não o conhecem, não fizeram experiência dele, para que elas possam ter a oportunidade de fazê-lo, né? Outra coisa que esse texto nos ensina é que
depois de anunciar Jesus Cristo, né? Depois de anunciar Jesus Cristo, que nós apontemos a Jesus que se faz presente nos sacramentos da igreja, a importância da igreja na vida pessoal de um ser humano. E depois disso, que nós também mostremos às pessoas o quão é importante a mesa sagrada da Eucaristia. O quanto Deus nos fortalece a cada vez que nós nos aproximamos da Eucaristia. E é uma questão de experiência, minha gente. É uma questão de experiência, de experimentar, né? Quantas vezes nós chegamos diante de uma missa dominical com o coração tão triste, com o coração tão aborrecido com uma coisa ou outra que tenha acontecido, e ali o Senhor nos mostra, tudo vai dar certo, o Senhor nos reanima pela virtude do dom da esperança, o Senhor nos levanta nosso ânimo, e nós saímos com o coração muito alegre, né? Ou quantas vezes nós chegamos também convictos de algumas coisas e a palavra de Deus veio nos bombardear para mudar nosso coração, e nós saímos dali até meio machucado pela palavra de Deus, mas a palavra nos arrumou, nos consertou, nos reorientou. Então, Deus, ele permite, minha gente, quando nós estamos reunidos para a sua ceia, ele nos permite experimentar de maneiras muito diferentes. Nós fazemos a experiência dele, nós fazemos a experiência da verdade, né? Eu sempre digo, né? A palavra de Deus tem dia que ela vem dar soco na gente, para a gente poder acordar para a vida e consertar o que não está legal. Mas a mesma palavra tem dia que ela vem com esparadrapos, com medicamentos para nos curar. Tem outros dias que a palavra vem com gels massageadores para nos relaxar, para nos confortar, para nos acariciar, para nos refrescar. A palavra de Deus, ela é uma mistura de tantas realidades, mas uma coisa, um fato é o concreto. Independentemente do jeito que nós estamos, tem dias que felizes, tem dias que tristes, tem dias que rebeldes, tem dias que soberbos, tem dias que... Enfim, a palavra de Deus, ela é útil em qualquer circunstância, mas é preciso que nós nos reunamos em ceia. Essa experiência catecumenal que foi feita nessa prisão, ela pode ser feita por cada um de nós, por todos nós. A experiência do perceber Deus nos terremotos da vida, né? A experiência do aprender sobre Deus, a experiência do ser inserido na vida de Deus, que é o batismo, e a experiência do permanecer em Deus, que é a Eucaristia. Que bonito isso, que nós cresçamos nessa compreensão. Ontem à noite eu tive a oportunidade eu conduzi um encontro da Pastoral do Empreendedor aqui da cidade de Itu, e que se realizou na minha paróquia, né? E eu tive a alegria de encontrar um dos empreendedores, né? Um jovem empreendedor que veio testemunhar a experiência que ele fez da Eucaristia, né? Ele estava começando um negócio, né? Começando um novo negócio, com uma pizzaria, e ele disse assim, que ele escutou muitas vezes eu falar de experimentar a Deus, que Deus precisa ser experimentado. E ele falou, o que será que é esse negócio de experimentar a Deus? E aí, no comecinho do mês, eu não me lembro se foi nesse mês de março, de maio, ou se foi em abril, mas acho que pelo que eu entendi foi em maio agora, no começo do mês. E ele, no comecinho do mês de maio, ele veio no primeiro dia do mês de maio, né? Não sei se foi o último dia de abril, ou... enfim. Ele veio um certo dia, na Capela do Santíssimo Sacramento. Ele veio. E ele fez o seu encontro, a sua experiência de entrega ali com Jesus Eucarístico. Jesus, o pão descido do céu. Ele consagrou seu negócio a Jesus.
Ele consagrou os seus sonhos, seus projetos, aquilo que ele estava começando a construir. E ele veio me contar, na porta da igreja, depois que acabou o encontro ontem: Padre, os dias que seguiram esse gesto que eu fiz foram os dias que eu mais vendi, que eu mais lucrei no meu negócio. Olha, um testemunho belíssimo. Minha gente, é claro que aqui eu vou desmistificar e reconstruir um pouquinho a ideia que perpassa isso que eu falei. Eu não estou dizendo que você deve buscar a Deus apenas para obter uma realização na sua vida profissional, na sua vida relacional e tantas dimensões em sua vida. A motivação para buscarmos a Deus não pode ser o que Deus tem a nos oferecer. Mas eu quero que você entenda que quando nós começamos a participar de maneira integral da vida de Deus, mesmo as coisas ruins que nos acometem, que batem à nossa porta, nós enfrentamos de maneira diferente. Aqueles que fazem experiências de Deus, aqueles que aprendem a doutrina de Deus, aqueles que entram na vida de Deus e aqueles que ceiam com Deus, que foi todo esse itinerário cumprido, esse itinerário catecumenal, vivido por esse carcereiro do texto de hoje. Quem faz toda essa experiência não tem medo de nada. Simplesmente sabe que Deus tem grandes coisas preparadas. Isso não quer dizer que não vai ter dificuldades, que não vai ter perdas, que não vai ter situações difíceis, que não vai ter que mudar a rota, o itinerário, o caminho, que não vai ter que se reconstruir hora ou outra, que não vai ter que... Enfim, mas quer dizer que o ponto final está garantido. Aqueles que consagram tudo o que são e tudo o que possuem a Deus Todo-Poderoso. É uma questão de experiência, de experimentar. Experimentar. Eu não sei se você está me escutando, você tem levado uma vida eucarística mais responsável. Hoje, faça o seguinte, faça uma reflexão, né? Sua vida eucarística hoje está muito mais promissora e muito melhor do que de semana passada, do mês passado, do ano passado? Se estiver muito melhor, se você está mais próximo de Deus, mais íntimo de Jesus eucarístico, louvado seja Deus. Faça experiências ainda maiores de se arriscar em Deus. É uma questão de experimentar. Eu fiquei muito feliz com o testemunho de ontem que eu recebi desse jovem empreendedor. Ele se chama Augusto. E um tapa na cara da gente, né, minha gente? Que às vezes a gente vai levando uma vida tão rotinal, né? E tem tantas coisas que a gente gostaria que se transformasse em nossas vidas. E o peso da rotina vai nos fazendo perder o encanto e a certeza de que Deus está conduzindo tudo. Não! Seja de Deus e tenha certeza que Deus está cuidando de tudo, de tudo, de tudo. Olha, minha gente, a experiência que Paulo faz enquanto estava preso. Ele está preso, está açoitado, está machucado, certamente estava com um monte de dor, porque você ser açoitado, eu nunca fui açoitado, espero não ser, mas deve trazer grandes marcas no corpo, uma dor insuportável. Paulo, ele permaneceu cantando louvores, diz o texto dos Atos dos Apóstolos. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Mesmo com dor, mesmo machucado, ferido, certamente sangrando dos açoites, mesmo não sabendo o que ia acontecer no dia seguinte, porque eles precisavam pregar o evangelho, mas eles estavam presos. Talvez o sonho deles, talvez o intuito deles acabasse ali, naquela noite. Não. Eles não perderam a fé. Rezavam e cantavam, louvando a Deus. Eles tinham a certeza de que Deus ia intervir de alguma maneira. Se você está passando por momentos difíceis, faça igual Paulo e Silas. Cante e reze e deixa Deus cuidar do resto. É uma questão de experiência. Força e coragem. Desejo uma terça-feira cheia de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.